Olá, o meu nome é Thiago Andrade, eu tenho 31 anos, sou o pai do Theo, casado com a Aileen, e hoje eu vou contar o que Deus fez na minha vida. A minha história começa, obviamente, na história dos meus pais. Meu pai nasceu em uma cidade chamada Chapada do Norte, que fica a pouco mais que 500 quilômetros daqui, capital de Minas, no ano de 1958. Aos 14 anos, meu pai veio para Belo Horizonte, pois essa cidade era uma cidade muito pequena. No censo de 2010, foi identificado que ela tem 15 mil habitantes. Imagine isso há muitos anos atrás, em 1958. Era uma cidadezinha muito pequena, uma rocinha mesmo. E ele veio para Belo Horizonte morar juntamente com um tio aos 14 anos de idade, para trabalhar, para estudar, para tentar uma vida melhor. Já a minha mãe nasceu, a Vilma, nasceu em 1961, em Belo Horizonte, em uma família extremamente pobre, muito pobre. A minha avó eu não conheci, nem os meus avós por parte de pai nem de mãe, mas a minha mãe me conta que a minha avó ela vendia laranjas ali próximo do mercado municipal, aquelas laranjas naquelas maquininhas que cortam, né? Hoje a gente nem vê mais isso. E uma senhora que passava todos os dias naquele lugar via a minha avó ali, né, em um estado de necessidade, e se prontificou a ajudá-la. E um dia minha mãe conta que essa senhora entrou na casa da minha avó, a minha mãe ainda criança, muito pequenininha, e ela viu toda a pobreza daquele lugar, alguns filhos, e ela disse: olha, lá em casa tem pão, vocês querem ir lá para casa? E a minha mãe disse que ela levantou a mão, e a minha avó, ela entregou a minha mãe para ser criada por essa mulher. E assim a minha mãe foi criada e só saiu dessa casa quando se casou. Quando encontrou com o meu pai, eles namoraram e se conheceram. Logo depois do casamento da minha mãe e do meu pai, no ano de 1982, a minha mãe se encontrou grávida em 84. E muito feliz, muito satisfeita, ela passa por uma situação triste, ela não consegue segurar esse bebê. Logo no início da gestação, ela tem um aborto espontâneo. E no médico, o médico explicou toda a situação e fizeram todos os exames, tanto nela como no meu pai, e identificaram que o feto ele era fraco demais para se manter no útero, ele não conseguia se manter no útero. E a minha mãe perdeu esse bebê. Isso foi uma perda muito forte para ela, emocional, para o meu pai, que eles contam, né? E a minha mãe não aceitou aquilo. Eles não eram evangélicos, não conheciam Jesus ainda. E ela não se conformou, não aceitou essa situação. E o médico dizia para ela: olha, você precisa passar por um procedimento de raspagem para que a gente possa te preparar para a próxima gestação. E ela não aceitou em momento algum aquilo, não quis fazer os procedimentos, e ela insistia em acreditar que estava grávida, continuava grávida. Ou seja, teve uma gravidez psicológica, né? E o tempo passava e a barriga não crescia. O desejo de ter um filho, né? Acredito que toda mãe, toda mulher deseja isso, era maior e ela não aceitava. E meu pai buscou, né, apoio médico para entender o que havia acontecido, todas as coisas. E eles identificaram que o feto fecundado ele era fraco demais, porque o meu pai, por um longo período de tempo, ele teve uma alimentação muito, muito ruim. Quando ele veio da Chapada do Norte, morou um tempo com um tio-avô, depois morou sozinho. E por passar muitas dificuldades, como meu pai mesmo me disse, ele viveu por anos comendo só macarrão. E era debilitado, o feto fecundado ele não tinha força. Mas a minha mãe insistia em acreditar. Passados alguns meses, ela de fato começou a passar mal e estava novamente grávida. E aí ela, né, naquele momento, o que vem à cabeça é todo aquele medo, toda aquela insegurança de viver novamente a situação que já havia se passado.
E ela me conta que um dia, ela, ainda sem conhecer Jesus, ela passa na porta de uma igreja evangélica. E essa igreja ela estava aberta. Ela resolve entrar e ela fez uma oração. Ela disse, olha, se Deus existe e o Senhor, esse Deus, me permitir, me dar a graça de ter esse filho, eu vou fazer 3 coisas. Eu vou dar a ele um nome bíblico, eu vou dedicar esse filho, vou entregar esse filho ao Senhor e eu vou servir esse Deus para o resto da minha vida. E aqui estou, por isso eu me chamo Thiago, e assim aconteceu há 31 anos atrás. A minha mãe, desde então, se tornou cristã, evangélica. Meu pai demorou um tempo maior. Então eu posso dizer que eu nasci num lar cristão, a minha mãe, desde quando ela viveu essa experiência com Deus, em que ela pôde ver a mão de Deus ali se manifestando em favor dela, em meio a uma situação, uma gestação de extremo risco. Ela passou praticamente toda a gestação em risco, sentada, em descanso. Ela engordou bastante por isso e naquela época eles se apegavam a muitas coisas, come isso, come aquilo. Então ela engordou 29 quilos. Até hoje ela me lembra dessas coisas. Mas foi muito assim, foi um encontro, uma oportunidade dela, né, de encontro com Deus. E nós crescemos, eu cresci com a minha mãe indo para a igreja, levando também o meu irmão, o Diogo. E o meu pai, quando nós íamos para a igreja, o meu pai ele ia para um bar logo à frente da igreja, todos os dias de noite. E a vida inteira eu caminhei com minha mãe. Eu servia também, ajudava na igreja. Eu me lembro, muito novo ainda, criança, as roupinhas que a minha mãe me vestia e as gravatinhas, eu me sentava próximo do pastor. Eu creio que ela sempre fazia isso, me incentivava a fazer tudo isso pela oração que ela havia feito há alguns anos atrás. Ela já tinha a consciência do compromisso que ela havia feito com Deus, né? E Deus havia feito a parte dele. E por muito tempo nós oramos pelo meu pai, minha mãe orou pelo meu pai. E na minha adolescência, apesar de ter vivido algumas experiências com Deus, eu cometi sim o erro de me distanciar de Jesus. Eu vivi experiências na minha adolescência como o meu irmão, ele nasceu com algumas dificuldades de fala e a minha mãe sempre o levava aos médicos, levava para a igreja, orava, buscava ali a cura através de Deus, intercedia, fazia propósitos de oração em prol disso. E o meu irmão sempre teve muitas dificuldades de dicção. Eu me lembro uma vez que, ajudando a minha mãe em casa, eu cheguei no quarto, cheguei próximo à cama do meu irmão e eu vi como se fosse ouro mesmo, caindo sobre a cama do meu irmão. E aquilo eu contei para minha mãe, aquilo era muito real, assim, muito real para mim. E eu contei para minha mãe e naquela semana ela, se não me engano, acho que era o último elo de uma campanha que ela estava fazendo. E no sábado ela foi novamente à igreja. Eu me lembro que o pastor orou pelo meu irmão e ele expeliu ali muitas coisas e dali para frente a vida do meu irmão nesse ponto foi completamente diferente. Ele evoluiu drasticamente, muito rapidamente em tudo aquilo que o limitava, o prendia, da dicção, do falar, do desenvolvimento de aprendizagem, tudo. Uma segunda experiência também parecidíssima com essa, mais uma vez eu ajudando a minha mãe em casa, eu entro também no quarto do meu pai, eu vi a cama assim bem na minha frente. Eu me lembro que tinha um criado de cada lado, criado ao lado do meu pai, do lado da minha mãe. E quando eu chego próximo do lado do meu pai, eu vejo novamente ouro sendo derramado sobre a cama do meu pai. E nós não sabíamos, mas naquele dia, quando ele chegou, ele contou que já havia uma semana que ele havia entregado sua vida para Jesus. E eu via que a todo tempo Deus nos mostrando, Deus se manifestando, nos dando pequenas
amostras que Ele estava no nosso meio, fazendo coisas no nosso meio. Ainda assim eu cometi esse erro de me afastar de Jesus. Dos meus 16 aos meus 23, 24 anos, eu vivi da minha forma, sem um compromisso com Deus. É engraçado que o temor de Deus ele sempre existe em nós quando a gente é criado no Evangelho, mas em alguns momentos a gente quer se guiar, a gente quer se sentir independente. Eu vejo que quando a gente sai da vontade absoluta de Deus, decide viver talvez na vontade permissiva de Deus, a gente tem até êxito em algumas coisas, mas a gente não tem sucesso em nada. Nesse tempo, eu me foquei nos estudos, me formei, me especializei, me pós-graduei, eu cheguei a estudar fora do Brasil, porque eu tinha desejos dentro do meu coração, sonhos pessoais, que hoje eu percebo que talvez não eram os planos de Deus para mim. Mas eu decidi decidi buscar os meus projetos, os meus planos seculares. Andei por todos esses lugares, investi muito. E quando eu me recordo, no ano de 2008, eu recebi um convite de uma amiga para ir comigo. Para ela, falou: Thiago, vamos comigo na igreja, eu estou indo numa igreja em Belo Horizonte, vamos comigo. Eu falei: não, tudo bem. Eu falei: não estou fazendo nada, eu vou lá. Eu me lembro que eu ia na igreja só quando eu precisava de alguma coisa de Deus. Era pontual, era conforme a minha necessidade. Isso não é ter um relacionamento com Jesus. E aí eu, diante daquele convite, falei: não, tudo bem, vamos lá. Era uma amiga antiga. E eu me lembro que ao final do culto, no momento do apelo, eu já estava chorando bastante. Uma moça virou para mim e falou várias coisas que eu nem me lembro. Mas aquelas palavras me confortaram muito e acho que foi o empurrãozinho que eu precisava. E ela disse: se você quiser eu vou lá na frente com você. E eu falei assim: então eu vou. Hoje essa mulher é minha esposa. E aí a gente começou uma amizade, um relacionamento, e daí pra frente eu percebo que eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus. Quando a gente não conhece, quando a gente não ama alguém de verdade, quando a gente não tem um encontro real com Deus, a gente certamente troca isso por outras coisas, por não saber quão precioso isso é. E desde 2008 eu tenho vivido dias maravilhosos na presença dele. E a minha vida tem sido transformada. Eu tenho me ajustado, me alinhado à vontade dele e também à oração que a minha mãe fez. Desde então eu comecei a investir no que eu percebo que sempre foi a vontade de Deus para a minha vida, o ministério. Eu comecei o seminário. Eu me lembro que nas primeiras semanas no seminário teológico, eu fui tomado, eu me lembro num culto, num momento de oração, eu fui tomado por um sentimento tão grande de arrependimento, tão grande. Observe que eu já estava formado, eu já tinha alcançado formações seculares, mas eu percebi claramente no meu espírito que eu havia perdido um tempo muito grande. Eu havia corrido atrás do vento durante todo esse tempo que eu fiquei fora e me dedicando a outras coisas. Hoje, eu sou pastor evangelista da Igreja Batista Getsemane, na Missão Vespasiano, lidero os jovens há 3 anos. Essa mesma moça que hoje é minha esposa, que me evangelizou naquele culto, que falou comigo, que iria comigo até a frente. Nós começamos uma amizade, é engraçado, mas acredite, em uma festa da costela, a gente se aproximou ainda mais, começamos a conversar, começamos a orar e oramos por um tempo e decidimos namorar. Namoramos por 6 meses, decidimos nos casar, isso em 2010. E aí eu vivi um dos momentos mais críticos na minha vida, já com Jesus, caminhando com Ele, com um relacionamento diário com Ele. Quando a gente se decidiu casar, eu só tinha um carro, era a única coisa que eu tinha, e uma vontade.
Eu me lembro que há uma semana, faltando uma semana do nosso casamento, há alguns meses antes, né, a gente iniciou um processo de compra de um apartamento na Caixa. E muito próximo do casamento, esse processo ele foi indeferido, porque o apartamento foi avaliado por um valor acima do que estava sendo negociado. E a gente se viu assim, perto do casamento, sem onde morar. Nesse momento, diante daquela dificuldade, a gente cogitou até casar e permanecer morando separados até que aquela questão do apartamento fosse resolvida. E é chato isso, né? Muitas vezes Deus coloca alguns sonhos no nosso coração e a gente caminha em direção a isso. E a gente vê muito perto da promessa de Deus, fala assim, nossa, parece que todas as portas agora se fecham e as coisas não acontecem. Mas ela sempre teve muita fé em Deus, e nos momentos que eu me sentia fraco, ela me ajudava. Nos momentos que ela se sentia entristecida, eu a ajudava. E graças a Deus a gente conseguiu resolver aquilo. Na mesma semana nós alugamos um outro apartamento para que a gente pudesse se casar, se casamos, foi uma cerimônia linda. E eu vejo que Deus nos surpreende em muitas coisas. Hoje eu tenho 6 anos de casado e há 6 anos atrás nós não tínhamos onde morar. E durante esses 6 anos Deus tem cuidado de nós de uma forma muito preciosa. E hoje nós não temos só a casa onde nós moramos, mas como outros imóveis também que Deus nos deu. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo isso. Na história da minha mãe, eu contei aqui que ela levantou a mão quando uma estranha disse que na casa dela tinha pão. E na casa da minha avó existia muita necessidade. E a minha mãe decidiu, criança, né, natural, que ela iria dizer sim, que ela ia dizer que queria sim ir para um lugar onde tinha comida. E a minha mãe, por causa de um pão, ela foi morar na casa de uma outra pessoa, não viveu com a sua mãe. Eram alguns filhos, se não me engano 7 filhos, todos foram dispersos, cada um para um lugar. E olhe só como que Deus faz as coisas. A minha mãe foi morar na casa de uma outra pessoa por causa de um pão. E muitos anos depois, a minha mãe e meu pai, ele foi dono de uma padaria na nossa cidade. E no bairro onde nós morávamos, aquela padaria era a padaria que mais se vendia pão. E a minha mãe, quando ela conta isso, ela vê claramente, está vendo como que a vida, como que a gente não pode se revoltar contra a vida, se revoltar contra Deus. Diante dos nossos problemas, a gente só tem 2 soluções. A gente só tem uma solução, se voltar para Deus e nunca se voltar contra Deus. Deus cuidou de nós em tudo isso. Hoje, com 6 anos de casado, nós temos o Theo, está com 5 meses agora, é meu filho lindo e é um presente de Deus para nós. Eu vivo com a minha esposa em Vespasiano, onde a gente congrega e serve na Igreja Batista Getsemane. Toda a minha família trabalha na Igreja Batista Getsemane e em 2014 eu fui consagrado a pastor evangelista nesta igreja. E assim como a minha mãe orou há muitos anos atrás, dizendo que se Deus existisse e que se Deus desse a graça dela ter esse filho, ela daria um nome bíblico, entregaria esse filho para o Senhor e o serviria. E assim tem se cumprido. Eu percebo que no tempo que eu me afastei do Senhor Jesus, eu busquei muitas coisas, mas a vontade de Deus para a minha vida, eu creio claramente, eu percebo isso claramente, que sempre foi o ministério. E eu investi os meus recursos em... Tudo bem, certamente isso me trouxe algum valor, me agregou com muitas coisas boas, mas a vontade absoluta de Deus para mim, eu creio que sim, como a minha mãe orou, é o ministério. Eu percebo que eu vi um filósofo aqui brasileiro, da USP, falando a respeito de felicidade. E ele diz que felicidade é quando a gente vive aquele momento em que nós gostaríamos que ele jamais acabasse. E é assim que eu me sinto, quando eu estou falando de Jesus, quando eu estou falando da palavra de Deus.
Eu gostaria que esse momento não se acabasse. E Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da minha casa, da minha família, e Deus mudou completamente uma situação do meu pai, que veio de um lugar muito distante, veio para Belo Horizonte para estudar, sem perspectivas nenhuma, da minha mãe, uma família extremamente pobre, e nos trouxe para um lugar e hoje a gente pode dizer que a gente tem vida em abundância e em plenitude. Todos nós servimos na Igreja Batista de Getsemane, na Missão Vespasiana. Meu pai trabalha, meu pai é líder dos diáconos, a minha mãe também é líder de intercessão, e eu estou ali naquele lugar há 6 anos e há 3 anos como líder dos jovens, e a cada dia as nossas vidas têm sido transformadas. E hoje toda a minha família serve na Igreja Batista de Getsemane, em Vespasiano. Meu pai, a minha mãe, eu e a minha esposa. E a minha esposa, nós temos já 6 anos de casado e nós temos agora um filhinho lindo, o Theo, com 5 meses, que tem sido uma joia, uma preciosidade de Deus nas nossas vidas. E eu vejo a mão de Deus em todas essas coisas, em cada detalhe, em cada cuidado, em tudo. É como a própria palavra diz, os planos dele são muito maiores aos nossos. E eu tenho vivido dias maravilhosos.